seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Rio Grande celebra 110 anos de uma das maiores obras da engenharia marítima. Pix por aproximação começa a operar no Brasil. E ainda, veja a atualização dos números da dengue. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Vamos começar o jornal de hoje falando sobre uma celebração. Há 110 anos, Rio Grande vivia um marco histórico com a inauguração dos moles, que proporcionaram maior segurança à navegação e possibilitaram a entrada de embarcações maiores. Há 110 anos, em 1º de março de 1915, Rio Grande celebrava um marco histórico com a inauguração dos moles, uma das maiores obras de engenharia marítima do Brasil. Com 21 tiros de canhão, o navio escola Benjamin Constant cruzou a barra em direção ao Porto Novo e 2 semanas depois, o primeiro trecho de cais de 500 metros foi oficialmente inaugurado. A obra dos moles, imponentes muralhas de pedra que avançam até 4 quilômetros no mar, trouxe mais segurança à navegação e permitiu a entrada de embarcações maiores. O material utilizado para a construção dos moles foi retirado das pedreiras localizadas na zona rural de Pelotas, a cerca de 80 quilômetros de distância. Aproximadamente 4 milhões de toneladas de pedras foram transportadas por trens até a Praia do Cassino, onde foram empilhadas para dar forma aos moles. Contudo, a construção não foi fácil. Apesar das adversidades, o Porto de Rio Grande se consolidou como um dos mais importantes do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento econômico da região. Vamos mudar de assunto. A Vigilância em Saúde de Rio Grande emitiu um novo alerta por conta do aumento dos focos de dengue aqui na cidade. O boletim divulgado pela Secretaria da Saúde de Rio Grande foi divulgado nesta semana, com um novo alerta de aumento nos casos de focos da doença. Essa semana, os números saíram de 18 para 24 focos. Os bairros que registraram maiores números de focos foram Povo Novo, com 5, e Cidade Nova, com 4. Há registros também na rodoviária e aeroporto, cada um com 3 notificações. Mais 2 focos também no bairro Maria dos Anjos. Os bairros Domingos, Petrolina, Centro, Linha do Parque, São Miguel, Trevo, Distrito Industrial e Mangueira registraram um foco cada. A cidade já teve 13 registros de possíveis casos. Destes, 9 foram descartados, enquanto 3 aguardam resultados de exame. Um deles foi confirmado. Já em Venâncio Aires, a Secretaria de Saúde registrou 26 notificações, sendo 23 descartados e 2 ainda aguardando os resultados de exames. Em Dom Pedrito, 7 registros da doença, 2 foram confirmados e 4 descartados, e ainda 1 aguarda pelos resultados de exames. Já na cidade de Camaquã, teve o registro de uma notificação até o momento, que foi descartada pela Secretaria da Saúde. Para evitar a doença, é preciso estar atento ao seu redor, tampar caixas d'água e reservatórios, além de manter a limpeza de calhas, lajes e qualquer outro objeto que possa acumular água e proliferar o mosquito. É preciso ficar atento também aos sintomas da doença. Entre os casos mais comuns estão a febre repentina, dor no corpo e nas articulações, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele
náusea, vômito e ainda cansaço extremo. No ano passado, o Rio Grande do Sul registrou 200 mil casos confirmados da doença. 281 perderam a vida por conta dessa doença. É importante evitar que esses números se repitam e está nas nossas mãos. Neste verão, as ondas de calor têm se tornado frequentes aqui no estado. Mas você sabe o que é uma onda de calor? E o que a gente pode fazer para evitar que se tornem frequentes? Acompanhe agora. O gaúcho tem passado muito calor nesse verão, com temperaturas jamais vistas. No início do mês, a cidade de Quaraí registrou 43 graus, a maior temperatura registrada no estado em um século. Mas o que explica essas temperaturas tão elevadas? De acordo com especialistas, a justificativa vem das chamadas ondas de calor. Onda de calor é quando nós temos temperaturas mais elevadas do que a média de um determinado local, né? Então, se você pega uma série histórica de temperatura e você separa, né, mês a mês, e nesse caso estamos falando do verão, né, nós temos uma média histórica e no presente nós temos temperaturas muito mais elevadas do que essa média histórica. Então, isso caracteriza uma onda de calor. Neste verão já foram 5 ondas de calor em todo o Brasil. E para quem pensa que acabou, que nada. Os meteorologistas apontam que no mês de março, mais uma é garantida. Há a possibilidade de uma segunda no final do mês. De acordo com Éder Maier, membro do Comitê de Eventos Climáticos, o fenômeno será cada vez mais frequente. Nesse cenário de um aquecimento global, de mudanças climáticas e também de um ciclo solar mais intenso que nós estamos vivendo nesse presente, né? Então, 2024, 25, 26, nós temos a atividade solar mais intensa, né? É possível que a gente tenha mais ondas de calor num futuro próximo. As mudanças climáticas são um dos principais fatores para a formação das ondas de calor. Já que o cenário é de que o fenômeno se torne cada vez mais frequente, entender a causa pode nos levar a soluções futuras. Diferentes fatores que contribuem para a ocorrência das ondas de calor. Tá? Uma delas é as mudanças climáticas. Tá? E por que as mudanças climáticas são tão importantes nesse cenário? Porque nós temos um planeta mais aquecido. E as mudanças climáticas são as alterações nas condições climáticas decorrentes desse aquecimento global. Tá? E nós também temos outros fatores que contribuem para as ondas de calor, né? Como, por exemplo, o fenômeno Enzo, né? A ocorrência de um El Niño forte no passado recente, né? As inundações que ocorreram em maio de 2024, eles foram decorrentes do El Niño forte. E o El Niño é o aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial, né? Então, nós podemos observar que, atualmente, né, nesse passado recente das últimas semanas, todas as temperaturas equatoriais tropicais estão com anomalias positivas. O que significa isso? Nós temos temperaturas mais elevadas nas baixas latitudes, nas latitudes tropicais, né? E, ao mesmo tempo, nós temos temperaturas mais baixas, né? Tá mais frio lá pela Argentina, lá em torno de 50 graus sul. Tá? O que isso nos evidencia? Que as frentes frias que naturalmente chegavam no sul do Brasil, né, não estão chegando, eles estão atingindo a Argentina, no máximo até o Uruguai, e estão indo para o oceano, não indo em direção ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que é essa região que está sofrendo de forma mais expressiva a onda de calor. Para enfrentar esse aumento nas ondas de calor, são necessárias medidas de adaptação, como o desenvolvimento de estratégias para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A redução nas emissões de gases de efeito estufa é a medida mais eficaz para limitar a intensidade e a frequência das ondas de calor. As mudanças climáticas não apenas aumentam a temperatura média global, mas também amplificam a ocorrência de ondas de calor, que podem ter sérios impactos sobre os seres humanos e o meio ambiente. Com a previsão de mais uma onda de calor nos próximos dias, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde e a Divisão de Vigilância em Saúde do Trabalhador divulgaram nesta quinta-feira orientações e recomendações sobre os riscos à saúde. O uso de roupas leves, evitar comidas de difícil digestão e, principalmente, beber muita água ajudam o organismo a enfrentar as altas temperaturas sem danos à saúde.
Vamos mudar de assunto. A liberação do FGTS para trabalhadores demitidos que usaram o saque aniversário vai beneficiar mais de 770 mil pessoas no Rio Grande do Sul. A medida, que começa com um saque de até R$ 3.000, vai ocorrer em 2 etapas, com a primeira rodada iniciando já na próxima quinta-feira. A liberação do FGTS aos trabalhadores demitidos que optaram pelo saque aniversário vai beneficiar 770 mil pessoas no Rio Grande do Sul, com uma injeção de R$ 557 milhões na economia do estado. A iniciativa, que será regulamentada por uma medida provisória do governo federal, permite o saque de valores de contas do FGTS para aqueles que foram demitidos entre janeiro de 2020 e a publicação da MP. Os saques serão feitos em 2 etapas. A primeira, com valores de até R$ 3.000, começa nesta quinta-feira, dia 6 de março. E a segunda, para valores acima de R$ 3.000, ocorrerá em junho. A expectativa é que a medida aqueça setores como serviços e comércios, embora exista preocupação com a pressão sobre inflação e juros. E agora a próxima informação. O Pix por aproximação começa a funcionar hoje para o público geral. Agora será possível fazer pagamentos apenas encostando o celular na maquininha, sem precisar abrir o aplicativo do banco. A partir de hoje, entra em operação no Brasil o Pix por aproximação. Com essa nova funcionalidade, será possível realizar pagamentos apenas encostando o celular na maquininha, sem precisar escanear QR Code ou digitar informações no aplicativo do banco. Neste primeiro momento, a novidade estará disponível apenas para celulares Android. Ainda não há previsão para a funcionalidade chegar ao Apple Pay. Para ter acesso, o usuário precisa cadastrar sua conta bancária na carteira do Google e ativar a tecnologia NFC no aparelho. No momento do pagamento, basta desbloquear o celular, aproximá-lo na maquininha e confirmar a transação. Para valores de até R$ 200, não será necessário digitar a senha. O Banco Central também anunciou que em 2025 lançará o Pix automático, que permitirá pagamentos recorrentes como contas de água, luz e assinaturas de serviços. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta sexta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, tarde de céu nublado com chuva a qualquer hora. Os ventos ficam em 6 km por hora. Já a umidade em 64%. A temperatura ficará entre 29 graus a máxima e 25 graus a mínima. Tarde com possibilidade de chuva também em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 6 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 64%. A temperatura ficará entre 29 graus a máxima e 25 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol com muitas nuvens. Os ventos ficam em 9 km por hora. A umidade em 78%. A temperatura ficará entre 29 graus a máxima e 23 graus a mínima. A tarde será chuvosa também em Camaquã. Os ventos ficam fracos em 10 km por hora e a umidade em 73%. A temperatura ficará entre 31 graus a máxima e 23 graus a mínima. Já Venâncio Aires terá sol entre nuvens. Há riscos de pancadas de chuva isoladas. Os ventos ficam em 4 km por hora. Já a umidade em 73%. A temperatura ficará entre 31 graus a máxima e 23 graus a mínima. E agora a próxima notícia. O Instituto Nacional do Seguro Social anunciou a antecipação do pagamento de aposentados e pensionistas para evitar os impactos do feriado. Com a medida, cerca de 15 milhões de beneficiários terão os depósitos realizados antes do previsto, garantindo que todos os segurados recebam seus valores até a primeira semana de março. O Instituto Nacional do Seguro Social antecipou o pagamento de aposentadorias e pensões para evitar que o feriado atrase o recebimento dos segurados. Com a medida, os benefícios previstos para os dias 10, 11 e 12 de março serão pagos já nos dias 6 e 7. A antecipação beneficia cerca de 15 milhões de aposentados e pensionistas, permitindo que o INSS finalize todos os pagamentos até a primeira semana de março. A determinação foi feita pelo presidente Lula e anunciada pelo Palácio do Planalto. A mudança afeta os segurados cujos cartões terminam em 8, 9 e 0, no caso de quem recebe um salário mínimo, e aqueles que ganham acima do mínimo e têm final de benefício 3, 8, 4, 9, 5 e 0. A primeira fase de pagamentos começou em 24 de fevereiro, atendendo quem recebe até um salário mínimo. Já os segurados com benefícios acima do mínimo começam a receber a partir de 6 de março. Mudando de assunto, a movimentação no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, segue em ritmo acelerado após a tragédia climática de 2024.
Os dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que, em janeiro, o fluxo de voos chegou a 79% do registrado no mesmo período do ano passado, já que os números de passageiros atingiram 87,5%. A expectativa é de que a recuperação total aconteça ainda no primeiro semestre deste ano. 4 meses após a reabertura parcial, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, segue avançando na retomada das operações. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, em janeiro deste ano, os pousos e decolagens chegaram a 79% do total registrado no mesmo período de 2024. Já o fluxo de passageiros atingiu 87,5%, refletindo a demanda crescente pelo transporte aéreo na região. Um dos fatores que explicam essa diferença é o uso de aeronaves maiores, compensando a ausência de algumas rotas menores, que ainda não voltaram a operar. Após mais de 5 meses fechado devido à enchente de maio do ano passado, o aeroporto retomou os voos domésticos em outubro e os internacionais em dezembro. A concessionária projeta que o movimento pré-enchente será alcançado até o fim do primeiro semestre deste ano. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.